Boa noite. Câmara de Vereadores concede título de cidadão honorário a Odilon Garcês Aires. O seu Odilon merece todas as honrarias possíveis porque ele tem um legado de trabalho, desde os anos 60, 70, 80, né, na área de serviços da nossa cidade participou. Dia da Consciência Negra pauta discurso do vereador Alex Necker. Quiçá, no futuro, nós possamos fazer dessa data algo que trate somente de comemorações e conquistas. Infelizmente, até o presente momento, nós ainda temos que enaltecer essa data como uma data de luta, de resistência. Agora no canal da comunidade. A Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadão honorário ao escritor Odilon Garcês Aires. Esta é uma homenagem às pessoas que prestaram relevantes serviços ao município e que não nasceram aqui. Desta vez, a honraria foi proposta pelos vereadores João dos Santos e Valdo de Moraes. Funcionário público aposentado, escritor, tradicionalista e presidente da Academia Passo Fundense de Letras. Essas são apenas algumas das funções exercidas por seu Odilon Garcês Aires. Natural de São Cepé, ele conta como veio a Passo Fundo e iniciou sua trajetória. Eu cheguei em Passo Fundo em 1954. Mas antes disso eu morei aqui no distrito de Coxilha e fui trazido para ali com 58 dias de idade pela minha mãe e a minha avó. Então eu só nasci lá no Cerrito do Ouro, distrito de São Cepé, e vim para morar ali. Então eu me considero passundense desde gurizinho, eu estudei ali no colégio hoje Visconde de Araguaia e em 54, quando vim para Passo Fundo, eu estudei no Fagundes dos Reis e estudei no Colégio Conceição e fiz o ginásio no Enave. E andei passando pela universidade, mas não me acertei em lugar nenhum. Fiz pedagogia e um pouco de direito também. A minha vida profissional começou nas lojas Floriani em 1962. Ali eu trabalhei 3 anos. Fui levado pelo presidente do Serviço de Proteção Crédito e do Clube Diretor de Logística para ser o secretário executivo, onde eu trabalhei 13 anos. Durante esse período de 13 anos, eu trouxe para Passo Fundo o 3º seminário estadual de SPCs, o 7º seminário, trouxemos a 4ª Convenção Estadual do Comércio Logista. Enfim, nós damos um banho de turismo em Passo Fundo na época porque nós inventamos, assim como outros inventaram Gramado, com as suas hortênsias e virou uma atração turística, e Canela com o seu caracol, nós achamos que Passo Fundo merecia crescer turisticamente através do turismo de eventos. E foi o que aconteceu. Para nós termos uma ideia, hoje nós temos sedimentado a Jornada Nacional de Literatura, o Rodeio Internacional, o Festival de Folclore, a Feira do Livro, os congressos médicos, fora outros tantos eventos que são realizados pela UPF, e é um sem número de atividades. Então, eu me criei com Passo Fundo desde 1954, mas eu comecei a trabalhar no comércio em 62 e depois não parei mais. Na prefeitura eu fui trabalhar em 81, a secretária de Turismo, Jocélia Marinho de Severo, me chamou para trabalhar. E aí eu entrei na administração do Dr. Firmino Duro. E depois veio a administração do Carrion, fizemos 3 rodeios, um atrás do outro, e segui meu trabalho mais aqui na Secretaria de Turismo, como diretor de Comércio e Turismo. Nesse interim, ou logo adiante, eu também fui secretário executivo geral do Esporte Clube Gaúcho e terminei minhas atividades na prefeitura indo trabalhar na Junta de Serviço Militar.
E na época houve uma evasão não, mas uma aposentadoria muito grande de oficiais do Exército, e eu terminei substituindo o oficial do Exército aqui em Passo Fundo, em Getúlio Vargas e Sarandi. E aí eu requeri minha aposentadoria em 97, e aí me aposentei para cuidar da literatura. E foi em 2006 que Odilon escreveu sua primeira obra. E hoje é comum vê-lo com um livro nas mãos. Mas há 13 anos, sua primeira obra nasceu de uma pesquisa. Eu tinha encontrado um livreto ali na esquina da Livraria Nacional, a maioria não sabe onde é que era, aqui na Coronel Chicuta com a Avenida Brasil, e intitulado O Puxirão do Jé Picasso. Era de 1927, um dos primeiros livros editados no Rio Grande do Sul. E eram 265 versos, contando a história de Passo Fundo, de Marau, de Nicolau Vergueiro, de Nonoai, sobre os italianos, sobre os alemães e sobre os caboclos aqui da nossa região. E o autor chamava-se Dr. Lacerda Almeida Júnior. Tinha vários Lacerdas aqui em Passo Fundo, mas nenhum deles era ele. E aí que eu fui descobrir através da pesquisa no Jornal O Nacional, aqui no Instituto Histórico da UPF, que ele morou ao lado da casa do Dr. Vergueiro ali. Ele era um advogado. Primeiro ele residia em Carazinho e veio para Passo Fundo em 1923 com a Revolução. E fez a Revolução e foi lutar uma das maiores batalhas que houve em 1923, aqui no distrito de Jareta, adiante de Erechim. Tá? E eu me envolvi nesse trabalho durante 2 anos. Tá? Era diário aquilo, porque a pesquisa é demorada, folhando folha por folha do Nacional, e está tudo registrado nesse livro, O Caboclo Serrano. Depois disso, foram mais 4 livros e 2 e-books. O último, lançado em 2016, narra a vinda de seus ancestrais ao Rio Grande do Sul. Se a história nos esqueceu, eu não esqueci a nossa história ou a minha história. Então eu relato desde a vinda dos meus ancestrais para o Rio Grande do Sul, fundação de Rio Grande, e eles passam pelas guerras da Cisplatina, da Argentina, do Uruguai, e a guerra do Paraguai, essa coisa toda, né? E eu criei um personagem lendário que era o dragão de Rio Pardo e de Rio Grande, Antônio Dias Gonçalves, que é meu heptavô lá. Inclusive não é que o camarada existiu mesmo, ele era dragão, foi tenente na época, alferes, está no livro de outros historiadores. Um historiador agora de São Pedro do Sul me trouxe outras descobertas sobre a família. O Antônio Dias Gonçalves tinha mais um filho, Joaquim, e o outro José Gonçalves, ganharam Cismaria lá em São Pedro do Sul. Por causa das guerras que eles enfrentaram, tomaram 7 povos das missões de volta do exército espanhol. Então a literatura me trouxe muitas satisfações. Eu descobri muitas histórias de Passo Fundo contadas no Caboclo Serrano, a história de Coxilha, a história de São Cepé, a história de São Pedro do Sul. Então a literatura me deu muitas alegrias e eu vim parar nesta casa, que é a Academia Passo Fundense de Letras. Entrei em 2010 e da qual eu sou presidente na gestão 2018-2020. Graças a Deus vou concluir meu mandato em março do ano que vem e seja o que Deus quiser daqui para frente. E tudo isso mostra que seu Odilon, mais do que escritor e pesquisador, é um amante da nossa história e literatura. Por isso, os amigos fazem questão de reconhecer seu talento. Falar do seu Odilon é falar da cultura, né? Falar do tradicionalismo, enfim. Eu conheci o seu Odilon há mais de 30 anos, quando eu iniciei a minha vida na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Um colega que me acolheu, que me ensinou muitas coisas, inclusive me aproximou do tradicionalismo através
da organização, que ele foi gestor de vários rodeios, começando pelo primeiro rodeio internacional de Passo Fundo. É uma pessoa, um estudioso, um pesquisador, autor de alguns livros, de vários livros. Ele compartilha todo esse conhecimento dele com a comunidade já há vários anos. Funcionário público aposentado já também há alguns anos, então é um amigo especial. É uma pessoa muito especial na minha vida e na minha trajetória quanto funcionária da prefeitura, inclusive dentro do meio tradicionalista, que eu sou do samba, né, do carnaval, ele que me aproximou do tradicionalismo através da organização dos rodeios de Passo Fundo. Um homem que durante a sua trajetória se preocupou e se preocupa com as coisas da nossa terra, com as nossas raízes. É um homem, é um escritor, né, que junto com outras personalidades de Passo Fundo, vem aí resgatando a memória passofundense, apaixonado pelos livros, pela literatura, e está aí, firme, forte, auxiliando, contribuindo com a história viva de Passo Fundo. Fui eu que dei posse a ele, a cadeira 38 e o patrono Tenebro dos Santos Moura. E o que mais me chamou a atenção nele é a letra. Ele tem uma letra muito bonita, né, de pessoa que fez curso de caligrafia. Ele escreve muito bem, uma linguagem bem rebuscada. E também é uma pessoa muito simples. Se tu conversa com ele assim, tu não diz todos os cargos que ele já ocupou na vida, né? E no plenário, Odilon Garcês Aires recebeu uma placa para eternizar a homenagem. Durante a solenidade, o escritor e historiador utilizou a tribuna para agradecer a homenagem. Seu Odilon comentou que o título é o reconhecimento de todo o trabalho em prol da nossa comunidade. Essa comenda é o coroamento de uma vida inteira de trabalho, de sofrimento, de lutas diárias, e às vezes varando a noite e dias trabalhando para os outros, como a gente diz, que não é, a gente trabalha só para ganhar pão, né? Eu nunca esperava de receber essa honraria, porque a gente não trabalhava, mas não pensava, né, no agradecimento futuro. A gente trabalha porque precisa, porque é o futuro. Construir a nossa vida com honra, com dignidade, né, honestamente. E foi o que eu sempre procurei fazer. E contam alguns amigos mais antigos que eu sempre dizia quando era guri, que eu queria ser gente, né? E gente eu entendia como tivesse nome na história, né? E que deixasse um legado para a família e principalmente para os filhos, né? E os parentes, os amigos se orgulharem da trajetória da gente, daquilo que a gente construiu durante a vida toda, né? E o proponente reforçou o merecimento do título. Primeiro é uma satisfação, é uma alegria, né? Homenagear uma pessoa do quilate do seu Odilon. E como eu falei, não é? Nós temos pessoas que são ricas de posses e outras pessoas que são ricas de talentos internos. E um deles é o seu Odilon. E o seu Odilon merece todas as honrarias possíveis, porque ele tem um legado de trabalho, desde os anos 60, 70, 80, né? Na área de serviços da nossa cidade participou CDL, SPC, Secretarias de Cultura, né? Ele foi o que ajudou a plantar a primeira semente dos festivais de folclore, dos rodeios internacionais. O que tem de cultura hoje fazendo sucesso em nossa cidade passou pela mão do seu Odilon Garcês Aires. E isso toda a sociedade sabe, e a nossa Casa Legislativa, então, hoje só coroa, né, com esse reconhecimento, entregando a ele o título de cidadão honorário de Passo Fundo. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal.
A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Somos extraordinários no teatro. Jogando capoeira, na dança, na pintura. Ajude a APAE de Passo Fundo a continuar desenvolvendo pessoas extraordinárias. Seja você também extraordinário. Central de Doações pelo telefone 3045 7810. Já estão abertas as inscrições para o curso de orientação à gestante promovido pelo Hospital São Vicente de Paulo. O objetivo é oferecer informações para mães e pais de primeira viagem. O curso é de graça e inicia no dia 4 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3316-4044 ou no site que está aparecendo no vídeo. Ontem, 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Por isso, durante a sessão plenária, o vereador Alex Necker falou da importância da data e de avanços que ainda precisam ser conquistados. Poderia falar de várias questões ligadas ao movimento negro e o que representa essa data para a história do povo brasileiro. Mas vou tratar aqui de dois exemplos extremamente negativos que nós vislumbramos no Congresso Nacional no dia de ontem. O pronunciamento do deputado eleito pelo Rio de Janeiro, do PSL, que para justificar a morte de pessoas negras no Rio de Janeiro, utilizou um dado dizendo que os negros são bandidos. Uma manifestação repudiada não só pelo Congresso Nacional, mas repudiada por toda a sociedade brasileira, ou pelo menos por aquelas pessoas que conseguem visualizar a realidade que esse povo sofreu desde que foi trazido para o Brasil como escravo há muito tempo. E outro foi o comportamento vexatório do deputado federal, que, não compreendendo uma crítica apresentada através de uma charge em uma exposição do Congresso Nacional, foi lá e destruiu essa manifestação cultural. Esses dois exemplos que estão aí na imprensa nacional, e é muito fácil achar, eles simbolizam a intolerância e o racismo presente, infelizmente, vereador Colucci, ainda na sociedade brasileira. E o Dia da Consciência Negra ele deve ser saudado como algo importantíssimo para a formação do povo brasileiro. Quiçá, no futuro, nós possamos fazer dessa data algo que trate somente de comemorações e conquistas. Infelizmente, até o presente momento, nós ainda temos que enaltecer essa data como uma data de luta, de resistência, de imposição de uma realidade que, infelizmente, ainda continua muito próximo à violência que a população negra sofre no Brasil. E nesta quinta-feira, a TV Câmara exibe o Educação e Debate numa parceria com o CMP Sindicato. Em pauta, a internacionalização da pesquisa acadêmica. A universidade, como o próprio nome já diz, ela implica o universo de saberes, né? E a universidade é uma instituição milenar, né? Tem quase 1000 anos já de existência, e ela já nasceu com esse espírito de internacionalização. Se a gente vai olhar as primeiras universidades europeias, e que depois ganham espaços também na América, quando chegam aqui na Argentina, nos Estados Unidos, mais tardiamente no Brasil,
A universidade, enquanto tal, sempre teve esse caráter de extrapolar fronteiras, né? Então, é como você articula saberes que são próprios de uma região, de um grupo, mas que ele extrapola esse grupo, essas fronteiras. Os doutorandos, eles podem fazer uma parte do seu doutorado no exterior, de modo geral com universidades que nós temos convênios, né? Certo. Mas o núcleo aí é a produção científica, né? Então, de todos os convênios que nós temos aí, são vários, né? Hoje nós temos 8, 10 convênios no programa que envolvem todas as linhas, né? Nós temos inúmeras produções científicas, né? Tanto no que diz respeito à coletânea, no caso livros, como o que a CAPES tem valorizado muito ultimamente e tem financiado mais é quando o convênio resulta em produção científica em periódicos em língua estrangeira. Assista ao Educação e Debate hoje, logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.